O Cruzeiro está no mercado, à procura de lateral para a esquerda e o nome do Gabriel Rojas, mais uma vez, o time celeste tentando essa contratação. É um atleta que o Cruzeiro já enviou uma proposta há pouco tempo. A proposta foi rejeitada, na casa de 4 milhões de dólares. O Racing não aceitou. E agora o Cruzeiro fazendo mais um esforço, aumentando essa parte de valor para que possa contratar o atleta de 28 anos, campeão da Copa Sul-Americana 2024, campeão da Recopa em 2025 e se encaixa no estilo de jogo que o Cruzeiro quer para a temporada, né? Para essa sequência do ano de 2026, o Cauã Prates está sendo negociado, jovem atleta Cauã Prates, completa 18 anos em agosto e já foi visitar o Borussia Dortmund, já tirou foto com a camisa do time alemão, enfim, já tá tudo certo entre as partes. Cauã Prates, que é um cria da Toca, está deixando o Cruzeiro. Por isso, a reposição, o Cruzeiro entende que o Gabriel Rojas, além dessa experiência de títulos, é um jogador que pode agregar valor a esse lado esquerdo do Cruzeiro, que tem o Kaique. Mas o Kaique volta e meia recebe uma sondagem. Proposta oficial mesmo na mesa do Cruzeiro só teve a do Como. Mas alguma coisa pode chegar. O Betis recentemente se interessou. O jornal Marca da Espanha dizendo que o Barcelona poderia enviar uma proposta para o Cruzeiro para ter a contratação do Kaique. Vamos aguardar. Como é um atleta que está na crista, né, da onda e tá aí cheio de moral, né, tá cheio de atletas para essa posição sem tanto cartaz como tem hoje o Kaique. O Kaique, ele vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma boa Copa Libertadores, uma boa Copa do Brasil, chama a atenção, inclusive, do próprio técnico da Seleção Brasileira, o Carlo Ancelotti. Então, o Kaique tá valorizado no mercado. Deixa eu trazer um recado para você dos Supermercados BH. No clima da Copa, os Supermercados BH já entrou em campo com uma seleção de ofertas campeãs. É economia de verdade para os clientes aproveitarem cada lance dessa temporada, gastando menos e enchendo o carrinho com muito mais variedade e qualidade. Tudo isso com os preços baixos. Preço baixo é marca do BH, viu? Você sabe disso. E olha só, quem entrou em campo para essa seleção de ofertas: alcatra com a minha bovina peça pedaço quilo, R$39,98. A linguiça mista Perdigão, R$15,80 o quilo. E a cerveja Boêmia Puro Malte latão, R$3,70. Passe na loja mais próxima e aproveite. Supermercados BH, no ritmo do Brasil, no ritmo da economia. Tá no clima de Copa, né? Pensou em seleção de ofertas campeões? Pensou então no Supermercados BH. É o Cruzeiro, de olho na lateral esquerda, para que possa chegar um atleta e ajudar o trabalho que vem sendo conduzido pelo técnico Arthur Jorge, viu, seu Hugo Sérgio? Dali Pansieri, joga muita bola o Kaique, desperta interesse, o que é natural, e aí o Cruzeiro não vai perder tempo, tá de olho no mercado e mirando o Rojas, jogador que atua no Racing da Argentina, Vini. Hugo, é natural que o mercado externo esteja interessado no Kaique. Eu acho que o pior cenário seria o Cruzeiro perder o Kaique para algum concorrente aqui do futebol brasileiro. E quando a gente fala assim, é pensando mesmo em Flamengo e Palmeiras, né? Seriam os times com mais poder hoje financeiro para tirar qualquer atleta aqui do mercado nacional. Mas seria péssimo para o Cruzeiro. Agora, para a Europa, eu acho que é natural o caminho do Kaique. Eu queria que ele continuasse até o final do ano, pelo menos, né? É um ano importante pro Cruzeiro, vivo na Libertadores, pode sonhar com alguma conquista importante. A chegada do Rojas, eu vejo que já é pensando numa reposição pro Kaique. O ideal, o cenário perfeito seria ter os dois, porque aí você eleva muito o nível da lateral esquerda do Cruzeiro. Mas para um atleta assim desse nível igual é o do Rojas, acho que dificilmente ele chegaria para ser reserva. Então pode até ser o reserva nesse primeiro momento, se o Kaique permanecer até o final do ano, mas acho que a tendência é em pouco tempo o Kaique deixar o Cruzeiro e o Rojas assumir a lateral esquerda. É um bom jogador. 11h44 e sobre a situação do atacante Chico da Costa, Pansieri. Eu posso dizer que o Chico da Costa tem o interesse de verdade do Remo, fazendo proposta pelo jogador, mas teve interesse do Vitória, teve interesse também do Coritiba, teve interesse de times de fora do Brasil. O Chico da Costa foi uma contratação que o Cruzeiro fez no início da temporada, com a antiga comissão técnica dando aval para que ele pudesse chegar ao Cruzeiro, mas
não rendeu. É a realidade. Tá aí o nosso Vinícius Andrade para falar mais sobre o assunto. Só que o Chico da Costa é um atleta que a tendência é que não permaneça no Cruzeiro. Até entrou ali no final da partida, o duelo contra o Fluminense, né? Entrou quando o Cruzeiro precisava ali de um centroavante. Mas o Chico da Costa não reúne as características que o Cruzeiro pretende para a sequência da temporada. Isso é um fato. E aí, o Cruzeiro nessa de sair para contratar, não tendo o Chico da Costa no elenco, vai atrás de outro centroavante. Deixa eu trazer um recado para você da HS Autopeças. Tá na hora de falar da HS Autopeças. Você vai passar na HS, porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa. Referência em produtos com o maior estoque de peças da região. Da miudeza ao amortecedor você encontra lá. São mais de 36 anos de mercado e você encontra HS no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindéia. 3474-0022. 3474-0022. A equipe do Tião tá pronta para te atender. Peça é coisa séria. Peça é na HS Autopeças. Chico da Costa, acredito que confirmando essa saída do jogador para outra equipe, não vai deixar muita saudade não, viu, Hugo? Dali Pansieri, o Chico da Costa, o torcedor que acabou perdendo um pouco de paciência com o jogador, perdeu as chances incríveis ali, né? Mas é um jogador que veio na antiga comissão técnica, né? Lembrando que não teve o aval dessa atual comissão técnica do Arthur, né? Veio na era Tite. Um jogador que não emplacou. Não emplacou. Não vai deixar saudade, realmente. É um jogador com a característica diferente, né? Mais referência, cabeceador. Mas no estilo de jogo do Arthur Jorge, não emplaca. Então, tem que seguir o caminho dele. Vai deixar essa passagem do Cruzeiro com 14 jogos, nenhum gol. Também não foi muito utilizado. Fazia mais sentido no estilo do Tite, que gostava de ter, pelo menos como alternativa, um jogador mais posicionado na grande área. Mas, Hugo, por mais que ele não seja um titular e não vinha sendo muito utilizado, acho que com a saída do Chico, o Cruzeiro vai precisar também de um atacante. Até como alternativa, porque o Neiser tem perdido muitos gols. Eu acho que é um jogador de muito potencial, mas tem que ter cuidado, assim, até para não queimar o garoto. Caio Jorge sofreu muito fisicamente nesse primeiro semestre. Pensando num jogo decisivo, vai lá, contra o Flamengo. Caio Jorge não pode atuar. O Neiser tá pronto para assumir uma responsabilidade dessas? Então acho que o Cruzeiro tem que pensar com carinho para, quem sabe, trazer um jogador com mais qualidade do que o Chico da Costa e que você possa contar com ele em momentos importantes. E o goleiro Otávio, que faz o Otávio sensacional, hein? Segue muito prestigiado no Cruzeiro em Pansieri. Martelo batido, o Cruzeiro não vai atrás de outro goleiro, algo que também já falamos em outras oportunidades, mas agora de uma vez muito mais robusta, né? De uma vez por todas o Cruzeiro deixando isso bem evidente que não vai atrás de goleiro, muito pelo que o Otávio fez. O Matheus Cunha não segurou a onda, e aí o Otávio, com apenas 20 anos, já dava mostras que isso poderia acontecer por todo o serviço prestado na base do Cruzeiro. É o goleiro titular do Cruzeiro, e o Cruzeiro, como também disse recentemente, vê essa melhoria do Cássio, né? O Cássio que vai abdicar de parte das férias para o tratamento na Toca da Raposa. O que isso significa? Que o Cássio, tudo dando certo, até o final de agosto estará à disposição. E isso significa que o Cruzeiro não vai contratar goleiro, não vai atrás de goleiro. O Cruzeiro está satisfeito com o Otávio. É um jogador que vem mostrando boa, atuação, boa forma também mental de lidar com a pressão. Isso aí hoje é fundamental. Um jogador precisa ter essa qualidade, com a bola no pé, no caso de linha, o goleiro obviamente com as mãos, mas essa característica de sair também, o Otávio tem esse bom jogo de pés, mas o jogador também precisa ter a mente bloqueada, ter essa força mental, e o Otávio vem demonstrando isso no dia a dia na Toca da Raposa. Deixa eu trazer um recado para você da Jaraguá Tintas, uma empresa que é revendedora oficial das tintas Coral. Você sabe que lá trabalha com toda a tinta de imobiliárias, vernizes, também complementos para pintura, uma grande variedade de ferramentas você vai encontrar na Jaraguá Tintas. O Instagram é o @JaraguáTintasBH, na Alberto Sintra, 324, no bairro União. É do meu amigo Léo. Você vai ser muito bem atendido com a Jaraguá Tintas, entrega em todo o estado e entrega, obviamente, em toda a cidade de Belo Horizonte, região metropolitana
Metropolitana você não tem erro, é a entrega mais rápida, eu posso confirmar para você. 36650992, 36650992. A Jaraguá Tintas faz uma pergunta para você: qual cor combina com a sua vida? Na Jaraguá Tintas você vai ter o apartamento, a casa do jeito que você quer, tá bom? Olha só, o Cruzeiro então tranquilo em relação ao gol, especialmente com aquilo que vem mostrando o goleiro Otávio nos últimos jogos, Hugo Sérgio. Vale, Pansieri, o que já era esperado pela fase do Otávio, né? Jovem promissor, 20 anos de idade, chamou a responsabilidade, né? Quanta frieza para um goleiro cair numa situação dessa. Teve a situação do Cássio, departamento médico, e aí o Matheus Cunha não emplaca, entra o Otávio e chegou pra não sair mais, né? 20 anos, mas uma personalidade de gente... E quando o Cássio voltar vai ter... dor de cabeça o técnico Arthur Jorge. Vai ter disputa pela posição. Sim. Porque, assim, tudo bem, o Cássio ele não saiu por uma questão técnica, foi por uma lesão. Mas, pelo tempo parado, geralmente o goleiro volta ainda precisando de um certo ritmo, e o Otávio, a tendência é que ele vai estar voando. Pra mim o Cruzeiro acerta, tá? O Gui, olha só, eu tô falando isso aqui no dia 2 de junho, no momento em que os clubes estão de férias, mas de qualquer forma, independentemente do que acontecer lá na frente, eu vou manter isso aqui. O Cruzeiro acerta em não trazer um goleiro, de acordo com a informação do Pansieri. Ninguém tá esbanjando dinheiro, né? Não tá podendo queimar dinheiro. Então você tem que selecionar bem, tem que ser criterioso em quais posições você vai investir. Para mim o Cruzeiro precisa muito mais de atacantes do que de investir em um goleiro. Você tem um goleiro que tá dando resposta positiva. Eu sei que lá na frente, pode acontecer num jogo o Otávio falhar e aí vão criar de novo essa polêmica. Tinha que ter contratado um goleiro. Pode acontecer com qualquer um, mas o Otávio tem passado segurança, tem evoluído, a gente percebe ele cada vez mais tranquilo também, vai ganhando moral e deu conta do recado, poxa. Eu acho que ele fez por merecer essa confiança e o Cruzeiro tá certo em não buscar goleiro nessa janela. Ô Emerson Pansieri, a torcida já vai criando aquela ansiedade, esperando a movimentação de mercado do Cruzeiro. Vem o lateral esquerdo, vem o zagueiro e o primeiro volante. Fala aí, Pansieri, um abraço, boa tarde, Emerson. Boa tarde para você também, Thiago, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte Itatiaia. Daqui a pouco eu vou entrar nessa de mercado, porque antes temos uma informação aqui antecipada pela Itatiaia, inclusive no nosso itatiaiaesporte.com.br, que tem a ver com programação. O Cruzeiro está estudando fazer pelo menos 2 amistosos fora de Minas Gerais nesse período da intertemporada. Matéria que está no nosso itatiaiaesporte.com.br, naquela também parceria com o Lucas Barbosa. E o Cruzeiro atendendo até uma expectativa do próprio técnico Arthur Jorge. O técnico Arthur Jorge acha que isso é importante para a dinâmica também das competições quando elas retomarem, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, ali na semana do dia 22 de julho já vai ter jogo do Campeonato Brasileiro. Então, há uma possibilidade, por exemplo, de Brasília, né? Receber, quem sabe, 2 amistosos. Será que um amistoso e um jogo treino? Enfim, estão organizando. A ideia é que fossem pelo menos 2 amistosos, né? Com torcida e tudo mais, no Mané Garrincha. Essas questões logísticas também estão sendo definidas, parte comercial estão sendo trabalhadas, mas o Cruzeiro trabalha sim, o Cruzeiro busca sim essa possibilidade de amistosos, de atividades mesmo com outras equipes e equipes da Série A. Esse é o detalhe. Equipes da Série A. O Cruzeiro quer fazer esse enfrentamento com times que estão disputando o Campeonato Brasileiro na elite do futebol brasileiro. Estamos aqui na Toca, confirmando 12:32, até porque o Cruzeiro está na intertemporada, está de férias, mas o Cássio está fazendo um trabalho aqui na Toca da Raposa, como a gente vinha dizendo também ao longo da semana passada, né? Um trabalho aí para que possa melhorar logo e até no final de agosto estar pronto. E o Cauã Prats, né? Que está sendo negociado com o Borussia Dortmund, também se recuperando de uma lesão muscular. Thiago, no Cruzeiro, a verdade é que tem o Gabriel Rojas como o grande nome que o Cruzeiro trabalha para a lateral esquerda. O Igor Júlio vai ser contratado. Se sair zagueiro, o Cruzeiro vai buscar a contratação desse atleta, um zagueiro que está no Brighton, já fez ali aquela sondagem um pouco mais forte em relação a valores e tudo mais. E o Cruzeiro, por exemplo, perdendo algum jogador
de ataque, e isso vai acontecer, sabemos, por exemplo, que o Chico da Costa pode ir embora, o Cruzeiro vai trabalhar numa reposição. A posição de primeiro volante, o Cruzeiro está organizando algumas questões, por exemplo, ontem nós falávamos disso no final da participação aqui do Rádio Esportes, tentando colocar o Wallace em algum time, né? O Japa, por exemplo, que é um jogador de meio campo, não atua de primeiro volante, mas é um jogador que é da posição de meio campo, o Cruzeiro pode repassar para alguma equipe, enfim, está organizando algumas saídas também para tratar chegadas, e o Cruzeiro sim monitora algumas situações. Muita gente disse do Gregory, né? O Gregory recentemente deu uma entrevista à turma da ESPN e ele falou que está muito feliz no Catar. Thiago, eu não acredito que o Gregory hoje seria a bola da vez para o Cruzeiro, não, aproveitando até o nome do programa, né? Eu acho que não é a grande cartada do Cruzeiro. É uma grana alta, o Al Rayyan tá pedindo 5 milhões de euros e é um valor bem alto para o Gregory. Enfim, é pelo menos uma parte aí de apuração que o Gregory é um jogador, lógico, que tem um trabalho, um lastro aí com o Arthur Jorge no Botafogo, foram campeões, era o cão de guarda ali da defesa botafoguense, mas a grana, Thiagão, tá daquele jeito, viu? Pansieri, o investimento, e a verdade é que o Cruzeiro tem uma base pronta. Pansieri, você falou de amistosa, eu fiquei na cabeça aqui, me lembro da Vitória Cup, o Cruzeiro chegou até a exibir nos seus banners de patrocínio, a ideia, morreu a Vitória Cup, a ida lá no Espírito Santo, aqueles jogos que o Cruzeiro chegou a fazer no ano passado, não vai acontecer? Esse projeto ficou pelo caminho? Pelo jeito sim. A Vitória Cup e as competições no Espírito Santo, né, o ano passado aconteceram, mas para esse ano não. Não é essa a ideia. A ideia é sim esse jogo amistoso, essa partida amistosa, mas sem esse caráter da Vitória Cup, né? Sem ser no Espírito Santo, como aconteceu. Por isso que eu disse que uma ideia inicial aí, algumas conversas estão acontecendo, seria Brasília receber pelo menos 2 amistosos do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem que trabalhar muito essa questão de logística, né? E também combinar com o adversário, combinar com essa questão de agenda dos adversários, para que possa ter, quem sabe, esse enfrentamento. E aí, a turma de Brasília, da região, Brasília, Goiânia, Triângulo Mineiro, a gente sabe que a nossa audiência também lá é daquele jeito, né? Quando vai o Cruzeirão, a Itatiaia também chega, todo mundo fica animado, então quem sabe recebendo o Cruzeiro agora pro mês de julho, Thiagão. Ô, Nath Fiuza, sobre a pergunta que fiz a você e o Alê no bloco anterior, quando falávamos do Atlético, de referências, o Pansieri já disse, o Cruzeiro não tá disposto a fazer grandes investimentos nesta janela. Não é um problema pro elenco do Cruzeiro boas referências, né? Desde o Cássio, que está voltando aí do departamento médico, levando um tempinho, mas você tem em campo o Matheus Pereira, Fabrício Bruno, o Lucas Romero, que nesse aspecto, mesmo sendo um gringo, né, um estrangeiro, uma baita referência, muitas vezes capitão do Cruzeiro, além do Lucas Silva, que não tem sido titular, mas também internamente exerce bem essa liderança, né, Nath? Sem dúvidas. No Cruzeiro, nesse aspecto, você tem vários jogadores, né? Com história, com tradição, com essa camisa, com títulos conquistados. Você citava o Lucas Romero, o Lucas Silva, são os maiores exemplos neste sentido. Mas outros atletas que chegaram para esse novo momento do Cruzeiro e que já se firmaram também como lideranças, como o Fabrício Bruno, como o Cássio que você citou, como o próprio Fagner também na lateral direita. A gente sabe que é um cara que agrega muita experiência e ajuda nesses momentos de maior pressão, maior dificuldade. Então acho que neste sentido o Cruzeiro está muito bem servido, e com o técnico Arthur Jorge também vem criando mais casca, né? Vem passando por momentos difíceis de pressão, principalmente na Copa Libertadores. Isso tem moldado a equipe, deixado o time mais preparado para os grandes confrontos, o que é bom, né? Já que no segundo semestre o Cruzeiro estará lotado de grandes confrontos, a começar pelas oitavas da Libertadores contra o Flamengo. Mas sobre o mercado, acho que o Cruzeiro precisa de fazer investimentos, o Cruzeiro precisa subir o nível desse elenco para brigar nas 3 competições, mas, obviamente, tem um elenco mais encorpado, então são reforços para posições pontuais, né? O Pansieri falava sobre encontrar um time para o Wallace, né? Essa saída, confirmar a saída dele.
A posição de primeiro volante, para mim, é uma das prioritárias que o Cruzeiro deveria buscar uma reposição nesse mercado. Até porque no jogo contra o Flamengo na Libertadores, o jogo da ida não vai ter o Romero, né, que está suspenso. Então o Cruzeiro precisa pensar uma alternativa nesse sentido. E em outros jogos a gente já sabe a falta que o Romero fez. A questão do centroavante. O Chico da Costa não deu certo. A gente já sabia, né, de antemão que não era uma contratação dos sonhos, mas ele acabou entregando até menos do que se esperava. E a gente tem visto o Vidia Real com muita dificuldade. Eu acho que o Vidia Real precisa de tempo, precisa seguir no Cruzeiro, precisa seguir tendo suas oportunidades, mas não pode ser o substituto imediato do Caio Jorge, porque o nível cai muito. E o Caio Jorge vive uma temporada em que convive mais com problemas físicos. Então, o primeiro volante, o centroavante, para mim, um zagueiro, são questões aí prioritárias. E o Cruzeiro olha com carinho para a lateral esquerda, porque existe a iminência de perder o Kaique, que está vivendo grande fase. Se traz esses jogadores, acho que você já tem um elenco bem mais forte para a disputa desse segundo semestre, viu, Thiago? É isso, Nath. Também tô botando fé. Uma contratação aqui, outra ali. É bom, hein, Pedrinho? Cruzeiro que já tem um bom time, vai se reforçar mesmo sem gastar muito, com uma boa engenharia de mercado. Cruzeiro pode conseguir bons nomes. Ô, Emerson Pansieri, me conta, Pansi, me conta! Os jogadores que podem voltar, tem alguém que serviria ao Arthur Jorge ou é pra reempréstimo, hein, Pansi? Tiagão, eu vou te fazer a pergunta, você responde sim ou não, pode ser? Manda geral que eu vou passar pros comentaristas, né? Senão você me põe numa situação ruim aqui no programa, garoto. Então vamos lá. Fabrício Peralta. Nossa. Estava no Cerro Porteño. Ele voltou ao Paraguai, né? Foi uma passagem simples, né? Vamos colocar assim, também no futebol paraguaio, bem tímida. O contrato de empréstimo dele tem a validade se encerrando agora no meio do ano. Só que o contrato com o Cruzeiro é até metade de 2029. Então o Cruzeiro vai ter que trabalhar para um reempréstimo ou um empréstimo para outra equipe. Eu vou falar todos, depois você repassa para nossa galera aí. Então, contrato até o meio de 2029. Outro jogador que está emprestado é o Pedrão. Esse tá indo pro Avaí. E essa situação já tá resolvida. Ele tava no Paphos do Chipre, teve uma lesão e tá indo embora pro Avaí. Não vai ficar na Toca da Raposa, já tem uma situação mais engatilhada. O Teves, ele tá emprestado até o fim do ano. Então, esse não retorna por agora. Tem um, Thiago, que na base, ele foi bem, mas não teve muito tempo no time principal, que é o Guimeira. Ele estava lá no Feirense, ele chegou até jogar na segunda divisão de Portugal, mas pelo jeito também vai ser emprestado. O contrato dele com o Cruzeiro termina em junho de 2030. O Vitinho, né, final do ano, o Rodriguinho também final do ano, muita gente falando, Gabigol, será que o Gabigol tem alguma chance? Gente, já fez também todos os jogos ali dos 12 do Campeonato Brasileiro, o contrato dele até o fim do ano no empréstimo com o Santos. O Santos talvez vai se desdobrar para pagar e ficar com o Gabigol, essa é uma realidade. O Santos tá indo bem, né? 27 jogos, 14 gols, 7 assistências, essa é uma geral. Então da turma que volta mesmo, o Thiagão, é Peralta e Guimeira. Boa sorte a eles, né? Não vão ser aproveitados. Agora, o Ale Pansieri falou ali do Gabigol. Ele tem mais gols que o Caio Jorge na temporada, claro, muito pela sequência de lesões do Caio Jorge. A informação do Santos, Pansieri falou aí que o Santos deve pagar, não sei se paga não, viu? A turma tá... Você que tem relação direta com o homem, o Gabigol fica ou volta? Eu acho que ele quer ficar lá no Santos, mas precisa ver se o Santos quer ficar com ele, né? Não é uma transação simples, o Cruzeiro certamente não, mas eu acho que não é certeza que o Santos vai conseguir, porque o Gabigol tá caro, né? Mais de 3 milhões por mês. Tá muito caro, então eu acho que essa conta não é simples, vai depender do que vai acontecer com o Santos também depois da Copa do Mundo, né? Se o Neymar vai estar, se o Neymar não vai estar, se o Cuca vai ter autonomia para tomar decisões, porque lá é muito complicado, tem muita gente que manda, né? Então eu não tenho garantido que o Gabigol fica no Santos. No Cruzeiro, é certo que ele não volta, né, Thiagão?
Será? Ah, não volta. O Cruzeiro não... Acho que a relação dele com o Cruzeiro, até por algumas declarações e tal, eu acho que ela se esgotou. Evidentemente que isso não pode ser dito publicamente, nem aconteceu no fim do ano passado. Mas o Arthur Jorge não trabalhou com ele. Se o Arthur Jorge, não, eu quero o homem aqui, eu vou dar uma chance. Mas eu acho que o pessoal que trabalha com o futebol lá do Cruzeiro, né? A gestão que aprendeu muito nesses anos, que é natural, eu acho que na relação custo-benefício já percebeu que não vale tão a pena, né? Então acho que essa possibilidade ela é muito difícil de acontecer, não vai ser admitida publicamente, como no ano passado também a gente ouvia declarações, não, o Gabigol tem contrato e deve permanecer. Miguel, né? Para não desvalorizar o atleta, mas acho muito difícil o Gabigol retornar ao Cruzeiro. É isso, boa, Ale Oliveira. Gabigol, hein? Tá fazendo golzinho no Santos, mas já brigou com o Cuca. Na última rodada, o que ele fez? Mostrou, como que eu diria assim, nem o Papai Noel tem uma sacola tão generosa. Ah, cala a boca. Deu água na boca. 49 minutos, obrigado Pansieri, são informações do Cruzeiro. Gabigol foi expulso, levou a mão às partes íntimas e levou um vermelho depois. Tá virando moda em São Paulo, né? 2 jogadores do Corinthians já fizeram isso. Na última rodada do Brasileiro foi a vez do Gabigol. No pacote não, Gabigol. 12:50, intervalo é rápido, nós vamos... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!